desencarnante que, geralmente, ainda se encontra ligado de certo modo ao corpo, num estado de semiconsciência, mas em condições de se afligir em consequência de vibrações psíquicas que o perturbam a todo momento. Como ainda são raras as criaturas do que desencarnam suficientemente fortalecidas para se imunizarem contra as ondas da maledicência e das vibrações adversas, imaginai também o confrangimento que, durante o velório, podereis causar mesmo àqueles que vos foram tão caros no mundo físico, se não controlardes o vosso pensamento junto a eles. Em face da proverbial maledicência humana, o velório terráqueo muito se assemelha à sala do anatomista, pois os mais contraditórios interesses, opiniões e sentimentos se transformam em ferramentas aguçadas, com as quais se autopsia a moral do defunto. Evocam-se imprudências de sua vida, relembram-se várias aventuras amorosas em que se envolvera, embora nada ficasse provado. Expõe-se às suas dificuldades financeiras ou então se discutem as possibilidades da partilha de seus bens entre a parentela do mundo. Normalmente, faz-se um levantamento de todas as adversidades por que passou o falecido, e dos atos desairosos pouco conhecidos, por ele praticados. E isso devido, quase sempre, à imprudência do amigo confidente, que lidera a conversa na noite do falecimento e resolve ser o ponto de atração dos presentes. A indisfarçável moral soe relembrarem os equívocos do irmão que se ausenta do mundo físico pois, assim como evocam as suas fraquezas e canduras, também lembram as suas prováveis astúcias nos negócios materiais. Discutem-se os seus pontos de vista religiosos, mas também se notam as suas contradições e preferências doutrinárias. Há, mesmo, suposições desairosas sobre o que lhe pode acontecer no além, em face dos seus deslizes, embora os mais afoitos também lhe confiram moradia prematura no céu, mas intimamente descrentes de suas próprias afirmativas e louvores ao morto. Junto ao cadáver quase sempre se reúne o grupo de amigos compungidos que, a meia voz, discretamente sem demonstrar malícia ou curiosidade, exumam toda a vida íntima do morto. Breves alusões ao defunto, fragmentos de palavras, perguntas a esmo, sob o poder de estranha magia, vão se encadeando até degenerarem em inconveniente conversação para um momento como esse. Pergunta: quais as causas de tais conversações mortificarem tantos espíritos desencarnantes, durante o velório? Atanagildo: poucos seres sabem que todos os quadros mentais que se formam nessas palestras projetam-se na mente do desencarnado, causando-lhe perturbações tão fortes e confrangedoras, tanto quanto sejam as intenções e os propósitos dos que os produzem. Enquanto vos encontrais protegidos pelo biombo do corpo físico, ainda podeis neutralizar os impactos vibratórios das imagens adversas que se chocam contra a organização delicada do perispírito, mas, durante a desencarnação, o espírito se assemelha ao convalescente, que mal pode ensaiar os primeiros passos e atender à sua respiração dificultosa. É óbvio que o espírito, em idênticas condições, há de ser imensamente sacrificado, se ainda o obrigam a evocar mentalmente todas as tricas, equívocos, emoções e mazelas do seu passado já esquecido. Qual seria o vosso estado mental se, depois de vos encontrardes exaustos por gigantesco e fatigante exame intelectual, que vos arrasasse a reserva de fosfato, ainda vos obrigassem a recapitular todos os problemas e lições recebidas desde o curso primário até a graduação acadêmica? Entretanto, é assim que procede a maioria dos vivos na câmara mortuária do falecido, quando obrigam este a evocar todo o seu passado, exumar em vigilâncias a reviver tanto os motivos agradáveis quanto os assuntos nevrálgicos que lhe despertam os ressentimentos naturais do mundo que abandona. Já não lhe basta a memorização cinematográfica e retroativa, que é comum a todo espírito que abandona o seu corpo, para que os presentes ainda o supliquem com a lembrança póstuma dos seus equívocos e produtos naturais da ignorância espiritual de todos os homens. Pergunta:
que nos aconselhais para o momento do velório, quando cumprimos o piedoso dever de comparecer junto ao cadáver do amigo ou do parente falecido. Atanagildo, acredito ser desnecessário qualquer conselho nesse sentido, pois o próprio relato de minha desencarnação e as muitas comunicações mediúnicas de outros espíritos, sobre o assunto, devem ser bastante suficientes para vos ensinar qual seja a melhor conduta espiritual nessa hora. Entretanto, não posso me furtar ao dever de vos dizer que a melhor atitude que deveis adotar no velório é lembrar-vos da sublime recomendação de Jesus: fazei aos outros o que quereis que vos façam. Pergunta: mas desejaríamos merecer o vosso parecer pessoal sobre como devemos nos portar durante o velório. Podeis atender-nos? Atanagildo, uma vez que, por ocasião de vossa futura desencarnação, desejareis provavelmente a paz e a presença de eflúvios balsâmicos junto ao vosso corpo, se ainda estiverdes a ele ligado, é indubitável que também sabereis qual deve ser a vossa atitude junto a qualquer cadáver ou em qualquer velório, isto é, guardar para com o falecido todo o sentimento de ternura e tolerância, sublimado ainda pela oração afetiva em favor do espírito desencarnado. Então, procurareis reajustar as palavras tolas ou prejudiciais, coordenando os pensamentos imprudentes e formando um clima de serenidade espiritual, através do intercâmbio de assuntos elevados. Assim prestareis grande socorro mental e moral ao irmão que ainda irá lutar pela sua definitiva libertação das garras da armadura física. Fareis o possível para não permitir que sejam evocados fatos ou cenas desairosas ou os equívocos humanos do vosso amigo ou parente, evitando, também que invada o ambiente o anedotário inconveniente, tão explorado pela maioria dos especialistas em enredos ignóbeis. O velório deve ser um ambiente digno do sacrifício de todos os amigos e parentes do morto. É a última homenagem que ainda podem lhe prestar, procurando sintonia com a faixa de alta vibração espiritual, que então pode atrair as forças angélicas, para sua libertação definitiva da carne. Não se pode ajudar o espírito exumando ocorrências depreciativas, nem associando lembranças dolorosas e confrangedoras à alma ainda desfalecida pelo fenômeno da morte corporal. Assim como o respeito e a cortesia social sempre exigem que certos assuntos indiscretos não sejam tratados diante do culpado. A morte do corpo físico sempre pede o socorro das almas amigas. No entanto, o espírito que parte quase sempre é colhido na rede tecida pela ignorância dos que ficam. De um lado, é o sentimentalismo prejudicial, da família, que encarcera o perispírito do desencarnante no seu organismo físico, já sem vida. De outro lado, são os componentes do velório, que fazem-no balouçar em todas as cristas das ondas que se formaram na tempestade de sua vida. Quereis saber qual deve ser o comportamento humano em um velório? Sob a minha opinião de espírito desencarnado, considero uma reunião de caráter muitíssimo delicado, que exige o silêncio afetivo e a meditação de alta espiritualidade, assim como requer a súplica, a oração piedosa que balsamiza a alma em despedida. Por isso, o velório não deve ser oportunidade para animadas palestras ou malicioso humorismo, e muito menos ponto convergente para se tratar da vida particular do morto. Capítulo 18. A eutanásia e as responsabilidades espirituais. Pergunta: aconselhais a prática da eutanásia, no caso de doenças incuráveis? Alguns afirmam que se deve extinguir a vida daquele que sofre atrozmente, sem possibilidade alguma de cura. Outros defendem calorosamente o respeito à agonia do moribundo até o seu último espasmo de vida, mesmo que se apresente do modo mais cruciante. Atanagildo, para mim, a questão de se liquidar o enfermo algumas horas antes de ser ele liquidado pela morte ou, então, de deixá-lo entregue ao seu sofrimento, para purificar o seu perispírito até derradeiro segundo, está subordinado à necessidade de se saber, primeiramente, a quem pertence o corpo que se extingue, e a quem cabe o direito da vida. É óbvio que o corpo físico não passa de empréstimo a prazo limitado,
feito pelo atelier da terra ao espírito encarnante, e que fatalmente deverá ser devolvido após o prazo combinado. Quanto à vida, pertence a Deus, que nos oferece para que possamos adquirir a noção de existir e nos reconheçamos como consciência individual, à parte, mas sem nos desligarmos do todo. Através do fluxo abençoado das existências físicas, terminamos aprendendo que não somos árvores, estrelas, pedras ou regatos, embora essas coisas, com o tempo, também se afinizem de tal modo conosco que, futuramente, poderemos incorporá-las na área de nossa consciência espiritual. Deste modo, não somos nós que construímos pessoalmente o nosso corpo físico, mas é a lei da evolução que, durante milênios, vem se encarregando carinhosamente de construí-lo para o nosso uso provisório. Não chegamos a criar, sequer, os minerais que compõem as nossas unhas, as vitaminas, a nossa nutrição, os líquidos para as correntes sanguíneas e linfáticas. Furtamos até o magnetismo solar e a radiação lunar, para ativar o nosso sistema vital nas relações energéticas como meio. Deste modo, muito graves reflexões se impõem às nossas responsabilidades antes que, a nosso bel prazer, pretendamos intervir na lei e praticar a eutanásia, decidindo sobre a vida corporal do próximo ou mesmo do nosso corpo esfrangalhado. É muito importante lembrarmos de que não precisamos intervir para que o bebê recém-nascido cumpra a sua tarefa de crescer. Para isso só lhe ofertamos leite líquido ou em pó, e apenas isso transforma em um adulto de olhos azuis ou pardos, de cabelos negros como azeviche ou louros como os reflexos matutinos do sol. Desenvolvem-se os lábios carminados, as mãos e os pezinhos plenos de vida misteriosa. Plasmam-se os movimentos graciosos e despontam os ares inteligentes, emoldurados pelo riso cristalino que embevece e fascina os pais envaidecidos. É óbvio, pois, que não temos o direito de intervir discricionariamente na vida desse corpo e apressar-lhe a morte, pois a lei reze claramente nos comprova que isso só pertence a Deus, o divino doador da vida. Pergunta: mas é sabido que o nosso espírito, durante as encarnações em que se serve do corpo físico, também o aperfeiçoa gradativamente conforme se comprova pelo progresso orgânico desde o homem pré-histórico até o atual cidadão do século XX, não é assim? Isto não lhe confere certo direito para praticar a eutanásia? Atanagildo, que tem a ver uma coisa com outra. Se examinarmos com isenção de ânimo que é legais, comprovaremos do que quereis a melhor parte nos negócios que fazeis com a divindade, pois o aprimoramento do corpo, durante os milênios decorridos, se realiza graças aos cuidados incessantes de evolução. Deus nos fornece a substância carnal e o fluido vital, que se agrupam genial e dinamicamente para então constituírem um organismo que permite colhermos as abençoadas experiências da vida planetária. Em troca de tão grande concessão, feita através de milhares de séculos, apenas ficamos obrigados a servir, no futuro, a outros irmãos menores, assim que estivermos de posse dos bens que atualmente desejamos. No entanto, raramente respeitamos esse acordo com a divindade porquanto, além de lesarmos o patrimônio carnal, que nos oferece de graça, e usarmos para fins brutais e nas sensações corrompidas, quase sempre nos rebelamos quando a lei nos impõe a multa decorrente de nossa infração contratual. Abusamos desatinadamente dessa doação feita para nossa aventura espiritual, mas é evidente que, posteriormente, deveremos atender às necessárias retificações, sob o processo doloroso do sofrimento, no mesmo cenário do mundo que subestimamos. Embora a alma consciente do ajuste possa se demorar na rebeldia ou nos desatinos, por longo tempo, sempre chegará o dia em que terá de aceitar o programa sacrificial de sua recuperação e se entregar ao cumprimento integral das cláusulas do contrato sideral que subestimou. Então, vê-se obrigado a aceitar uma nova encarnação na vida física, para sensibilizar o psiquismo e depurar o espírito no crisol do sofrimento benfeitor. E que acontece, então?
Eis que a parentela do mundo, ou a ciência dos homens, crente de que esse sofrimento atroz e de recuperação espiritual deriva de algum equívoco do Criador, resolve intervir no caso particular do espírito em débito para com contrato sideral, e liquida-o pela eutanásia. E isso é feito antes do prazo determinado pela técnica sideral, a fim de se atender aos bondosos sentimentos do coração humano e se corrigirem, ainda em tempo, os descuidos e as contradições de Deus. No entanto, essa gloriosa sabedoria humana ignora que apenas transfere para outra vida futura a mesma soma de dores e sofrimentos que foram reduzidos pela eutanásia, ato discutível até pela razão humana e que de nenhum modo soluciona os problemas delicadíssimos do espírito, que é eterno. Pergunta: advirão consequências prejudiciais para aqueles que matam por piedade? Conviria lembrar que é algo impiedoso deixar uma criatura sofrer atrozes padecimentos sem cura, que chegariam a comover até o coração de uma hiena. Atanagildo: toda intervenção indébita sempre implica em punição. Isso, ao que penso, é lei atuante mesmo no vosso mundo material. É perigoso adotar a eutanásia pois, quantas vezes esse matar por piedade, no subjetivismo da alma, e pela sinceridade de Freud, não poderá confundir com a exaltação de matar por comodismo. O conteúdo subjetivo de nossa alma, além de complexo em sua riqueza de valores acumulados no tempo, obedece a diretrizes sumamente sábias, estabelecidas pelo plano mais alto, que escapa aos vossos julgamentos de superfície e aos vossos raciocínios na vida física. Não convém deixarmos-nos tomar pelo primeiro impulso emotivo, que erradamente consideramos ditado por um sentimento piedoso, mas que nas profundezas do nosso ser pode ter outra origem desconhecida. A meu ver, nós não conhecemos com clareza e confiança aquilo que o nosso próprio espírito pretende realizar quando ainda se encontra no corpo de carne. Ignoramos quais as razões subjetivas que nos ditam as ações e as preferências que surgem à luz de nossa consciência em vigília. E, se assim não fora, é óbvio que há muito tempo já estarias desobrigados das encarnações físicas, em face de já haverdes resolvido o milenário desafio do conhece-te a ti mesmo. São bem raros os espíritos encarnados que se recordam completamente do passado, podendo comprovam as verdadeiras causas que originam os efeitos que sofrem no presente. É por isso que estáis repletos de impulsos e sugestões ocultas, boas e más, que vos provam a força de uma consciência que estáis desenvolvendo há muitos milênios em vossas vidas através das formas do mundo físico. Uma vez que desconhecemos ainda os intuitos do nosso psiquismo milenário, pois ignoramos até os objetivos que nos ditam certos impulsos inconscientes, há o perigo de praticarmos a eutanásia na suposição de cumprirmos um ato piedoso, como dizeis, quando pode se tratar apenas de um ato cômodo, mais interessante a nós do que ao próprio doente. Não é difícil que esteja invertido esse sentimento de piedade de nossa íntima concepção particular, pois o nosso próprio sentimentalismo pode se sentir num estado desagradável ao vermos alguém sofrer sem possibilidade de alívio e salvação, o que nos força a afastar de nossa visão o quadro atroz da dor alheia, visto que nos está perturbando o sossego. Da mesma forma como nos angustiamos profundamente ao vermos o sofrimento acebo do nosso ente querido, é possível que nos mantenhamos calmos, se isso estiver acontecendo com o nosso pior inimigo. Daí não conhecermos, em absoluto, qual a realidade do impulso interior que nos aconselha a eutanásia nos casos atrozes, pois tanto podemos executá-la como um ato piedoso, em favor do moribundo, como também um ato cômodo sob a hipnose de uma piedade que disfarça uma solução sentimental de nosso próprio interesse. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo mais objetivo, para compreendermos essas vossas asserções? Atanagildo: há famílias que, por ignorarem as finalidades retificadoras da lei do karma, quando se veem presas por alguns anos junto ao leito do parente ou do amigo sofredor, impossibilitado de salvação, sublimam esse acontecimento tão incomodativo,
e sem solução prática, com a ingênua concepção de que seria melhor a sua morte do que sofrer tanto. E, como são incapazes de um exame de autocrítica, ainda se gabam de que assim procedem obedecendo a um impulso nobre de caridade para com os outros. Fatigadas pela excessiva escravidão junto ao leito do doente incurável, além da impressão má que lhes causam a sua enfermidade e aflições confrangedoras, muitas vezes agravando o orçamento da família, pode nascer no subjetivismo de certas almas a ideia piedosa de que será melhor que Deus leve o doente do que fazê-lo sofrer tanto. Entretanto, ignoram que, como disse Jesus, nem ao menos um simples passarinho morre sem que seja da vontade de Deus, assim como tudo que acontece em nossas vidas sempre obedece a um senso de sabedoria e justiça superiores. Examinando-se certos enfermos incuráveis à luz de sua responsabilidade kármica, verifica-se que muitos deles não passam de antigos promovedores de trepolias, rapinagens ou planos maquiavélicos em encarnações anteriores, com cujos acontecimentos também devem ter se beneficiado aqueles mesmos familiares que alejam pelo mesmo sangue terreno e, agora, secam aflitos e desesperados o leito de padecimentos atrozes do seu parente. Sob o meu fraco entendimento, matar por piedade não passa de matar por ignorância, delito que o seu piedoso autor não escapará de retificar no futuro. Em face do coeficiente moral do atual cidadão terreno, só as dores muito acerbas poderão garantir-lhe a compreensão do valor da vida humana, porque auxiliam a proceder à sua mais eficiente recuperação dos bens desperdiçados no pretérito. Pergunta: os médicos que praticam a eutanásia, visando exclusivamente acabar com o sofrimento atroz do cliente incurável, também ficarão comprometidos perante a lei kármica? Atanagildo: cortar o fio da vida não é atribuição dos médicos, nem de piedosos que arvorem o direito de interrompê-lo no curso da enfermidade benfeitora. Sem dúvida, todo aquele que extingue a vida coloca-se em débito com a lei kármica, que é o divino processo de vigilância e regulamentação do melhor aproveitamento da onda da vida através das coisas e dos seres. Os médicos não têm o direito de agir discricionariamente contra desígnios divinos que ainda desconhecem. Não lhes cabe praticar a eutanásia em caso algum, embora ignorem que as longas agonias significam oportunidades retificadoras do espírito. Mesmo a pedido do enfermo, a eutanásia sempre significa uma violência contra o patrimônio espiritual, seja qual for o motivo invocado por parte daquele que a solicita ou pratica. Que sabe a ciência dos homens sobre os objetivos insondáveis de Deus? Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor sobre essa necessidade do agonia atroz até o derradeiro segundo da vida? Atanagildo: algumas vezes há espíritos que se decidem a expiar de uma só vez todas as suas mazelas acumuladas no perispírito. Então, em lugar de se submeterem a 2 ou 3 encarnações terrenas, para sofrerem expurgação gradativa dos tóxicos, em prestações suaves, preferem tentar a prova decisiva numa só existência, esgotando esses tóxicos, definitivamente, de sua organização perispiritual através do processo cáustico das horas de sofrimento atrozes. Durante prova tão acerba, o espírito fica obrigatoriamente dominado e entregue à sua própria dor, voltado para dentro de si mesmo e centralizando toda a sua força dinâmica, a fim de poder suportar o sofrimento nas suas entranhas orgânicas. Submete-se, assim, à intensa concentração psíquica e vigorosa introspecção mental, desinteressando-se e se desligando da fenomenologia do cenário do mundo material. Nessa fase aguda de convergência espiritual obrigatória sobre si mesmo, as toxinas das culpas passadas tendem a se desagregar pela energia do psiquismo dinamizado no interior do enfermo. À medida que se sutiliza o seu envoltório perispiritual, a luz interior, que há em toda a alma, projetando-se cada vez com mais expansividade, carboniza e desintegra as toxinas, miasmas e os vírus atraídos do astral inferior. Pergunta:
Como poderíamos imaginar esse fenômeno de concentração de energias que aumenta, para o espírito, o poder desintegrador das toxinas? Atanagildo, podeis imaginar o fenômeno comparando a lente, que faz convergir os raios solares para o determinado ponto, centuplicando-lhes o poder desintegratório na matéria. É preciso que a alma, quando submetida a sofrimentos atrozes, aproveite toda a sua concentração psíquica até o derradeiro segundo, pois, durante esse fenômeno doloroso, ocorre a drenação tóxica do perispírito e, então, o corpo físico se transforma numa espécie de mata-borrão absorvente do veneno vertido pelo psiquismo doente. Quanto mais tempo perdurar a enfermidade, tanto maior será a quantidade de toxinas que se materializam no organismo carnal, para depois se dissolverem no seio da sepultura terrena. Se for cortado o fio da vida, antes de se ultimar o processo drenatório, já previsto bem antes da encarnação do espírito, este terá de retomar ao astral impregnado ainda de resíduos tóxicos, que hão de lhe exigir nova experiência carnal futura, embora realize em menor prazo, a fim de completar a expurgação interrompida pela imprudência da eutanásia. Daí, pois, a grande irresponsabilidade daquele que pratica a eutanásia, porquanto, além de se comprometer com a lei kármica, que não autoriza a redução da vida antes do tempo previsto pela técnica desencarnatória, o homicida piedoso ainda ficará comprometido, futuramente, com o próprio espírito que ajudou a se libertar antes do prazo determinado pelo seu programa de retificação kármica. Pergunta: conheceis algum caso em que o paciente fugiu das provações e continuou a viver, sem cumprir até o fim o seu destino kármico? Atanagildo: de modo algum pode isso acontecer. São várias as formas e os recursos de que os espíritos encarregados podem lançar mão a fim de evitar que os encarnados fujam ao cumprimento integral de suas provas kármicas, mesmo que alguém pretenda sujeitá-las, a contragosto, à eutanásia, e, mesmo que o encarnado se suicide, não escapará à lei. Há casos em que os pacientes são afastados subitamente do lar, para se sujeitarem às suas provas atrozes em lugares inacessíveis através de acidentes difíceis de ser localizados, tais como desastres de trens ou de aviões, em zonas inóspitas, sem recursos médicos ou quaisquer possibilidades de salvação. Outros desencarnam após terríveis queimaduras, infecções ou rompimento de tecidos, que os fazem viver padecimentos indescritíveis. E, para espanto de muitos, há casos em que, no seio de terríveis catástrofes sobrevive alguma criatura que se salva à última hora, sem um arranhão sequer, porque a sua morte não fazia parte do programa de sofrimento conjunto, que conheceis sob a designação de karma coletivo, em que diversas almas estão ligadas por dívidas semelhantes e, portanto, incluídas em um mesmo plano de resgate doloroso final. Por vezes, a luxuosa aeronave que despenca do ar, destruindo todos os seus tripulantes e passageiros, não passa de uma cópia moderna do antigo e temido barco de piratas, a conduzir as mesmas personagens do passado, que se encaminham agora ao resgate doloroso, determinado pela lei do karma. Pergunta: qual a melhor atitude que devemos manter diante daqueles que se encontram tomados por padecimentos cruciantes e incuráveis, quando nos sentimos sinceramente comovidos, mas não podemos aliviá-los? Atanagildo: a prece em favor do moribundo é para ele o melhor recurso balsâmico e benfeitor, pois, além de colocá-lo sob um manto de vibração sedativa ao psiquismo perturbado, ainda serve para aquietar o desespero e a emotividade daqueles que clamam socorro em torno do leito de morte. Durante a prece, processa-se divina absorção das energias partidas de quem ora, que são dinamizadas pelas dulcíssimas projeções partidas das entidades angélicas das esferas mais altas, que então irmanam todos os sentimentos na mesma frequência amorosa. É generoso banho refrescante ao agonizante, e alivia o perispírito cansado, ajudando a partir da terra e encontrar o repouso amigo.
Diante da morte do corpo, ajudai o espírito a se libertar mansamente. Não desespereis diante dessa separação inevitável, mas não definitiva. Os vossos gritos e revoltas íntimas não podem evitar um desenlace, que é a decisão irrevogável tomada pela lei kármica. Por isso, recorrei à prece e não aos clamores desesperados, auxiliando o mais breve desligamento do espírito que está preso ao casulo da carne. Acima dos vossos dramas terrenos, permanecem a sabedoria e a bondade de Deus, que sempre sabe o que faz. Pergunta: a oração dos encarnados pode ajudar os técnicos da desencarnação junto ao moribundo? Atanagildo: sem dúvida. Os espíritos assistentes das desencarnações sempre logram melhor êxito e podem reduzir grandemente a cota de sofrimentos do agonizante quando não existem no recinto os fluidos imantadores dos parentes desesperados e o ambiente se encontra harmonizado pelas vibrações da prece proferida pelos presentes, mesmo em pensamento. É fora de dúvida que, se for conveniente prolongar a vida do moribundo, isso ainda se tornará muito mais fácil num ambiente calmo e envolto pela ternura das orações, do que entre as forças negativas e perturbadoras da angústia e da inconformação. A oração aquieta a alma e eleva o seu padrão vibratório, porquanto o instinto animal é superado pela sintonia do espírito aos planos mais elevados. Promove um estado de serenidade íntima, que ainda mais se engrandece quando conjugado ao de outras almas sinceramente ligadas pelos mesmos propósitos espirituais. Embalada pela prece, a alma do moribundo se recompõe e se desenvencilha mais facilmente dos centros vitais do corpo físico, para então ingressar no plano astral sob tranquila emotividade espiritual. Depois de desencarnados, é muito comum lamentarmos os dramas assistidos junto ao leito de morte. Então sentimos-nos fechados devido à nossa grande ignorância espiritual em face desse acontecimento, ainda tão mal interpretado pelos encarnados. É indubitável que só testemunharemos confiança nos propósitos insondáveis de Deus, ante o modo pacífico, humilde e respeitoso com que aceitarmos tanto as dores do corpo como a separação provisória dos nossos familiares. Capítulo 19 Espíritos assistentes das desencarnações. Pergunta: gostaríamos de saber se, em virtude da nossa ignorância espiritual no mundo físico, ficamos sujeitos sempre a prejuízos em todas as desencarnações. Outros sim, se desencarnar ainda é mais difícil do que reencarnar. Podeis dar-nos explicações a respeito? Atanagildo: de acordo com as minhas observações e, baseando-me na minha própria desencarnação, creio que é muito mais fácil falecer do que nascer na carne. Durante o tempo da gestação física, sempre se registra enorme dispêndio de forças valiosas, que precisam ser aglutinadas para comporem o corpo da alma que desce à matéria. Também surgem muitas dificuldades e problemas imprevistos, que requerem intervenção dos técnicos responsáveis pelo espírito que se reencarna, mesmo quando este já possua discernimento tal que lhe facilite operar conscientemente ao emergir nos fluidos densos da matéria. Demais, certas dificuldades de ordem técnica e interferências inesperadas de energias ocultas podem prejudicar o processo final da gestação. Há que se considerar, também, a ignorância de certas mães, que não atendem ao processo gestativo em sua integridade psicofísica, ou que, então, se expõem perigosamente aos bombardeios psíquicos de ambientes e acontecimentos emotivos e perturbadores. Nascer, pois, significa exaustivo labor para reduzir e aprisionar o perispírito na matriz da carne, obrigando o espírito à incessante fuga vibratória do seu verdadeiro ambiente eletivo. Morrer, no entanto, significa justamente o oposto, pois a alma se liberta assim da complexidade da matéria e retoma ao seu plano familiar, donde partira anteriormente. Sob rude exemplo comparativo, lembre-vos que a fase mais incômoda, para o mergulhador, consiste na tarefa de vestir o pesado escafandro de borracha e suportá-lo no fundo do mar,
ao passo que tudo se lhe torna mais fácil quando deve abandonar o meio líquido e libertar-se da vestimenta asfixiante. Quanto aos prejuízos que podem resultar para a alma durante a sua desencarnação, é fora de dúvida que tudo depende principalmente do seu caráter espiritual, mesmo se ficar retida por mais tempo nas malhas das forças magnéticas, que costumam ser lançadas pelo desespero melodramático da parentela do mundo. Pergunta: todas as desencarnações são demoradas, devido a esse desconhecimento espiritual, quase comum a todos os terrenos? Atanagildo: assim como alguns se retardam sob imensas dificuldades, ficando algemados por longo tempo aos espasmos vitais do corpo físico, há espíritos que, a simples premonição de sua desencarnação, vêm-nos ao encontro no mundo astral, à noite, mostrando-se bastante despreocupados com tanto tem de abandonar o mundo material, porque nada já os prende à vida humana. Tendo se esmerado em servir ao próximo e envidado esforços para se libertarem dos vícios e das paixões escravizantes, quando alcançam o limiar da morte já se encontram desprendidos das algemas das sensações inferiores da carne. É evidente que almas como estas, que, embora ainda se conservem aprisionadas pelos grilhões da matéria, já vivem a vida do céu, não se impressionam com a morte do corpo e atendem, confiantes, à convocação espiritual do Senhor. São criaturas que, mesmo na vida física, já trabalham para desatar os zelos sentimentais exagerados e egoístas que os prendem à parentela do mundo, reconhecendo que a verdadeira família é a comunidade de espíritos do universo, provindos todos do mesmo Pai. Elas se desprendem das atrações prosaicas da vida humana, assim como as crianças abandonam seus brinquedos logo que atingem a juventude. Já tive oportunidade de presenciar algumas desencarnações em que o próprio espírito desencarnante era o mais atarefado em libertar-se dos laços vitais que o prendiam ao corpo físico. Doutra feita, comprovei que as almas corajosas chegam até a fazer blague em torno de sua própria morte física, ante a certeza de que se submetem a processo já conhecido muitas vezes em vidas pretéritas. Não creio que a mais vigorosa rede de fios magnéticos, que durante o fenômeno da morte possa ser tecida pelas aflições dos parentes desesperados, possa perturbar espíritos assim tão emancipados das ilusões do mundo e que já se encontram antecipadamente libertos das peias da vida material. A maioria das almas terrenas ainda se embaraça de tal forma nas teias hipnotizadoras e instintivas da vida humana que, na hora da morte, mais se assemelha a moscas cansadas que não conseguem desprender as suas asas dos fios da vigorosa rede tecida pelas aranhas. Pergunta: em face das vossas diversas referências a espíritos que têm prestado socorro a pessoas em vias de desencarnação, poderíamos saber se existe uma organização disciplinada, no além, que se dedica exclusivamente a prestar esse socorro? Atanagildo: sem dúvida. Em nossa metrópole, pelo menos, existem cursos disciplinadores, dirigidos por espíritos elevados que, não só ensinam a ciência que está subordinada à morte corporal, como também a técnica aplicável para o melhor êxito nas operações desencarnatórias terrenas. A complexidade e delicadeza das operações que se processam ou se originam no mundo astral, sob a responsabilidade das organizações do bem, exigem ainda mais conhecimentos e cuidados do que as operações rotineiras da Terra. Enquanto no mundo material as formas que o compõem em contínua exaustão de energias, essas mesmas energias estão passando para o lado de cá, onde se revitalizam na sua fonte natural para o qual foram novamente atraídas. Da mesma forma, enquanto para os encarnados a morte física representa a extinção de vida, aqui o fenômeno se inverte, pois que o espírito se liberta então da matéria densa, para ingressar no seu verdadeiro mundo, que é a energia sutilíssima. Daí a necessidade de formação e adestramento de equipes de espíritos que devam atender às desencarnações, sempre que os cuidados do alto reconheçam o merecimento de assistência e proteção de alguém, na hora delicada do falecimento.
em virtude das diferenças de evolução e dessemelhanças de situações particulares, que se verificam comumente nas diversas desencarnações, ser-vos-á possível avaliar a necessidade e importância de conhecimentos especiais por parte dos espíritos assistentes das desencarnações, de modo a poderem cumprir com êxito tarefas tão delicadas. Esses espíritos técnicos em desencarnação são responsáveis pela existência da velha lenda, em que a morte é representada na figura de uma megera de foice em punho, cuja tarefa tenebrosa é de cortar o fio da vida humana. Mas nada existe de lúgubre neste acontecimento tão comum, que é a desencarnação. Normalmente, esses espíritos assistentes são de fisionomias afáveis, dotados de boníssimos corações e sádio otimismo, nada justificando o fato de sua existência provocar entre vós tantos arrepios de frio nas epidermes demasiadamente sensíveis. Pergunta: os espíritos assistentes das desencarnações operam exclusivamente na hora exata do acontecimento, ou precisam agir com certa antecedência, a fim de desligarem gradativamente os laços que prendem as almas aos seus corpos físicos? Atanagildo, quando considerardes o processo da encarnação ou da desencarnação, é conveniente evitardes qualquer generalização do assunto, pois não se pode ajustar com exatidão um caso paralelamente a outro. Cada alma é um mundo à parte, apresentando reações psíquicas ou psicológicas bastante diferentes entre si. A bagagem milenária de cada ser espiritual, como um todo específico e isolado, também oferece consideráveis diferenças de um para outro desencarnante. Há certos casos em que os espíritos assistentes só se apresentam nos derradeiros momentos para ultimar as operações de desligamento. Isso acontece quando se trata de alma evoluída e ligada a familiares já conhecedores da vida espiritual que, em lugar de colocarem algemas emotivas no espírito que parte, ainda se tornam eficientes cooperadores na hora da desencarnação. No entanto, quando o desencarnante pode ficar preso à parentela, por se prever que esta se entregará a emoções contraditórias e desesperadas, torna-se conveniente preparar o ambiente vibratório com a devida antecedência, assim como estabelecer-se um bom círculo de magnetismo protetor ao redor do leito do moribundo. Por isso as operações desencarnatórias terão de se realizar gradativamente. Os espíritos assistentes auscultam as emoções dos presentes, experimentam-lhes as reações psíquicas, ao mesmo tempo que observam as condições vitais e orgânicas do enfermo. Variam, pois, os métodos desencarnatórios e as medidas preliminares em cada caso, as quais dependem, também, do tipo de enfermidade que vai provocar o desenlace. Pois é evidente que o espírito em via de desencarnar por uma trombose ou síncope cardíaca exige um tratamento preliminar, de urgência, e bastante diferente do aplicado àquele que se encontra enfermo há muito tempo, cuja doença lhe exaure as forças de modo quase milimétrico. Pergunta: esses espíritos assistentes possuem algum aspecto diferente ou vestimenta especial, que os destaquem dos demais e os distingam como responsável pelos processos desencarnatórios? Apresentam algum sinal que os destaque na comunidade espiritual? Atanagildo, não vos preocupeis com insígnias ou emblemas, que são de suma importância no mundo terreno, mas desnecessários para criarem distinção entre desencarnados, no mundo astral, cujo valor é conhecido pela espécie de luz que flui de seus espíritos evoluídos e pela sua ternura e sabedoria. Na metrópole do grande coração compreende-se melhor aquele velho conceito de Sócrates de que, à medida que o homem mais sabe, mais verifica que nada sabe. Por isso nenhum espírito de nossa comunidade, por mais evoluído que seja, agasalha presunções de sabedoria e faz exibições de avanço espiritual. A singeleza e a ternura ainda significam as qualidades mais destacadas dos espíritos devotados ao bem, inspirados no exemplo do sublime guia espiritual do orbe, o Mestre Jesus, que demonstrou a sua grandeza na humildade em lavar os pés dos apóstolos.
e eis o motivo por que os espíritos que assistem aos desencarnantes também não se diferenciam de outros laboriosos servos do Senhor. Pelo menos não lhes tenho notado outras condecorações ou símbolos que não sejam o sorriso benevolente e o devotamento completo ao serviço de auxílio ao próximo. Pergunta: em virtude de já havermos vivido outras vidas e desencarnado tantas vezes, não seria razoável que já tivéssemos nos libertado dessa angústia diante da morte, que a lenda tem pintado tão tenebroso? Atanagildo: bem sei que ainda é difícil exterminar do subconsciente humano a velha ideia da morte, essa mulher cadavérica envergando lúgubre mortalha, enquanto aciona afiado podão sob gestos histéricos e atitudes assustadoras. No entanto, que é a vida senão a própria morte em prestações? Todas as vezes que o corpo envelhece e se consome de minuto a minuto, não caminhais, porventura, implacavelmente, mais uma vez, para a cova do cemitério. Do primeiro vagido emitido no berço até o último suspiro na agonia, o homem nada mais é do que um viandante em obrigatória caminhada para a sepultura. Por que temê-la? Se a morte corporal é apenas um ato ou um fato comuníssimo, que representa inefável bênção destinada a libertar o espírito da carne e conduzi-lo ao seu destino venturoso. Quando logrei despertar no além, tive a grata surpresa de ser apresentado a dois boníssimos espíritos que, apesar de o tentarem fazer, não logravam reduzir a radiação de luz safírico-azulada que lhes fluía pelo tórax, chegando a formar um suave halo luminoso em torno de suas cabeças jovens. Certo de que se tratava de celsos enviados da hierarquia superior, para salvarem a minha alma pecadora, surpreendi-me extraordinariamente com a revelação de que eram os dois espíritos técnicos que me haviam ajudado a desligar-me do corpo físico. Indubitavelmente, quando tal acontecera, eu me achava diante da lendária morte, entidade tão temida, e que na terra causa arrepios a sua mais singela enunciação. No entanto, aqueles dois espíritos, à minha frente, desmentiam claramente a existência tétrica da megera esquelética embuçada na sua fúnebre mortalha e tendo nas mãos a sinistra foice. Felizmente, eu podia vislumbrar aquelas fisionomias iluminadas, afáveis e sorridentes, que se encontravam junto ao meu leito, num formal desmentido à lenda mitológica da parca que, na terra, tem inspirado histórias as mais assustadoras. Eles leram, então, o meu pensamento, com certo ar travesso, enquanto meu cérebro se povoava de espanto. Depois, fitaram-me com profunda bonomia e interesse e, sem que eu também pudesse me conter, rimos francamente, um riso farto e sonoro, que inundou o ambiente de vibrações alegres e festivas. Ríamos diante da farsa da morte tão lúgubre e aterrorizante para o cidadão terreno, que vive tão agarrado aos seus tesouros efêmeros e às suas paixões avassalantes. Justamente por inverter o exato sentido da vida, é que o homem terráqueo tanto teme a morte do corpo. Pergunta: por que motivo, em certos casos, tem sido possível identificarem-se alguns sinais da proximidade da morte do corpo físico? São os próprios espíritos assistentes das desencarnações que previnem, por vezes, do desenlace a se verificar? Atanagildo: sabeis que, em virtude de a criatura terrena considerar a morte do corpo como um acontecimento lúgubre e inevitável, empresta um sentido fúnebre a tudo aquilo que possa lembrá-la. Mas, apesar disso, em certas ocasiões ocorrem fatos que bem podem denunciar a presença daqueles assistentes ao se aproximarem para o desempenho de suas tarefas caridosas. Mas a ignorância humana faz com que eles sejam considerados como visitantes indesejáveis, confundindo com mau presságio os seus sinais benfeitores, que indicam a feliz libertação da alma enclausurada na matéria densa. Pergunta: dá-nos um exemplo de como pode ser percebida, por certas pessoas, a aproximação desses espíritos, pois muitos aqui vaticinam a morte de parentes ou vizinhos por terem ouvido o uivo contínuo de um cão. Há algum fundamento nisso? Atanagildo: algumas vezes, há fundamento.
como a visão dos animais pode se situar numa faixa vibratória mais penetrante, do astral, inacessível à visão ou percepção comum humana, certos cães podem pressentir quando os técnicos espirituais se encontram em tarefas desencarnatórias nas circunvizinhanças, por cujo motivo, se põe a uivar. Por isso o povo costuma dizer que o uivo de cachorro é mau agouro. Quando, para ser queimado um karma coletivo, ocasião em que, por exemplo, devam perecer em naufrágio os tripulantes e passageiros de alguma embarcação, em cujos corpos carnais se escondam espíritos de velhos criminosos, piratas ou antigos invasores bárbaros, as grandes equipes de espíritos protetores e assistentes das desencarnações situam-se na embarcação com alguma antecedência à catástrofe determinada pela lei kármica, a fim de providenciarem quanto ao controle e à proteção que se farão necessários nas operações desencarnatórias. E nessas ocasiões não raro ocorre um fato interessante, como a visão dos ratos é bastante sensível no plano da substância astral muito densa, eles pressentem que se avizinha um desastre. E, como nesses animais ainda é mais poderosa a sabedoria milenária e instintiva, de sobrevivência, os ratos em certos casos se tiram ao mar, buscando salvação prematura. Esse é o fundamento da lenda de que os ratos costumam abandonar os navios em véspera-se de naufrágio. As aves, os répteis e diversos animais, em sua linguagem ininteligível e na sua inquietação não compreendida pelo homem, quase sempre assinalam fenômenos insólitos que percebem em torno e a vizinhança do mundo astral mais denso. Pergunta: cremos que o motivo principal do nosso temor à morte não é o seu aspecto trágico, mas sim a expectativa de enfrentarmos o desconhecido, pois que, permanecendo no mundo físico, estamos amparados pela paisagem familiar que nos rodeia e pelo afeto da parentela consanguínea, da qual teremos de nos separar sem uma prova cabal de que iremos gozar da felicidade com que nos acenam. Que dizeis a isso? Atanagildo: a verdade não é essa. Se o homem teme a morte do corpo físico, é porque deposita toda a sua fé e ventura nos tesouros efêmeros da matéria e se dedica ao culto exagerado às paixões animais, que o tornam cada vez mais insatisfeito e o escravizam definitivamente ao gozo animal. Como ignora o amor e senso e a paz sublime das esferas espirituais superiores, que poderia alcançar pela renúncia definitiva aos bens provisórios da terra, mal sabe que a desencarnação significa uma generosa dádiva de Deus para a verdadeira vida. Enquanto alguns cientistas, inquietos, tentam prolongar a vida física dos homens, afobados na procura do elixir da vida ou na descoberta de hormônios que lhes garantam mais êxito nas sensações animais transitórias, os espíritos benfazejos tentam inspirar a criatura terrena para que não corra atrás da morte, mas também não a tema nem se atrofia no culto desbragado dos sentidos físicos. Por isso, muitas criaturas sentem arrepios gélidos na espinha dorsal, quando ouvem falar do fenômeno da morte, como se já não a tivessem enfrentado tantas vezes, no decorrer dos milênios findos. Quantas vezes a morte amiga vos foi proporcionada pela técnica desses espíritos especializados, que vos cortaram o fio da vida para que pudesseis vos libertar dos grilhões do sofrimento humano. Na Atlântida, no Egito, na Gália, na Etítia, na Grécia, na Índia ou na Europa, quantos corpos de carne já haveis abandonado para a retificação do vosso espírito? Graças a essa contínua interrupção da vida física, através da morte do corpo, é que tendes podido realizar sucessivas experiências humanas e ativar o progresso dos vossos espíritos. Pergunta: quais as primeiras providências tomadas pelos espíritos assistentes das desencarnações, na tarefa de libertação dos moribundos? Atanagildo: já vos disse, alhures, que não se registra uma só reencarnação ou desencarnação, sequer, absolutamente idêntica a outras. Comumente,
Os técnicos desenvolvem os seus trabalhos e coordenam o processo desencarnatório à medida que também se apresentam as reações e os acontecimentos inerentes à natureza psicofísica do desencarnante. Quando se trata de alma afiliada a qualquer comunidade superior, ou que tenha se devotado ao serviço do amor ao próximo, as primeiras providências dos técnicos se circunscrevem à defesa em torno do seu leito de dor. Eles criam uma rede de fluidos magnéticos que dissolvem as vibrações mentais e os impactos emotivos causados pelos parentes em desespero, assim como também protegem o desencarnante contra qualquer intervenção indébita do astral inferior. Embora nem sempre se obtenha o completo êxito desejado, devido à vigorosa imantação de angústia da parentela encarnada, pelo menos esse círculo de magnetismo defensivo ainda neutraliza grande parte da carga nociva, que sempre perturba o trabalho desencarnatório. Mesmo quando não se trata de purgação kármica, há enfermos que agonizam horas e horas a fio, porque ficam retidos na carne pelos laços vigorosos do magnetismo afetivo dos seus familiares desesperados e que pretendem salvá-lo a qualquer preço, embora já o reconheçam incurável e moribundo. Visto que os encarnados muitos se desorientam diante da morte do corpo, que promovendo desesperada gritaria, quer blasfemando contra Deus, é comum a presença de amigos desencarnados que se apresentam junto ao agonizante e formam ali um círculo de orações, que então auxiliam para o melhor êxito no seu trespasse. Normalmente, são essas as primeiras providências que se tomam junto ao desencarnante, quando é digno de boa assistência, tais como a fluidificação sedativa do ambiente, a criação de uma rede de magnetismo protetor em torno do seu leito e o carinho espiritual através da prece proferida por espíritos amigos. Pergunta: supomos que, logo a seguir, se processa o desatamento dos laços da vida física, não é assim? Atanagildo, a operação do desligamento final depende muito da própria psicologia do desencarnante, pois, embora ele mereça ser digno de assistência espiritual, por vezes é imaturo de razão ou psiquicamente inseguro de felicidade no limiar da morte física. Neste caso, os espíritos assistentes promovem o adormecimento do seu cérebro, para que ele se desligue da carne inconsciente do processo desencarnatório, permanecendo, assim, sob a ação de um incontrolável sono que o impede de interferir diretamente no processo com a sua força mental, dificultando a operação liberatória. Mas há também outros espíritos que, devido à sua emancipação e elevado grau de consciência desperta, durante a desencarnação, merecem outra espécie de operação preliminar para a libertação do corpo físico, a qual consiste em ativar-lhe a consciência espiritual e sugerir-lhes a oração afetiva, porque lhes é chegada a hora filial. Eis o motivo por que trabalhadores do Senhor e certas criaturas bem espiritualizadas desencarnam perfeitamente lúcidas e calmas, a ponto de convidarem os presentes à oração, chegando mesmo a determinar providências relativas ao seu trespasse. Os seus corpos são abandonados com invejável tranquilidade espiritual, em lugar do desespero que se apossa daqueles que não vivem preparados para saber morrer. No processo desencarnatório dessas almas emancipadas e conscientes, quase sempre os técnicos fazem convergir todas as forças vitais e magnéticas para a região infracraniana, à altura do cerebelo, onde se acumulam, então, forças regeneradas que ativam o espírito e aguçam-lhe a percepção mental do fenômeno desencarnatório. Pergunta: poderíeis nos descrever melhor o processo gradativo da desencarnação, de modo a que pudéssemos conhecê-lo sob um aspecto científico? Atanagildo: nas desencarnações comuns, quase sempre é solicitada, de início, a presença de um espírito que possua magnetismo semelhante ao do agonizante, a fim de auxiliar a desencarnação. Ele coloca as mãos sobre a fronte deste, num serviço de incessante revigoramento magnético nos lobos frontais e aceleração do chakra coronário, onde está o verdadeiro comando do sistema de forças do duplo etérico, que relaciona o perispírito com o corpo físico.
Em seguida, o técnico desencanador inicia sobre a organização etérica do perispírito um trabalho de magnetização ao longo do corpo carnal. É operação muitíssimo complexa, visto que o operador deve se deter, com perfeito conhecimento da técnica, à altura de cada chakra etérico ou centro de forças, ajustando-lhes as funções e os movimentos num tom harmônico em toda a extensão do perispírito. Cumpre-lhe regular o chakra esplênico,